Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio 108 e hoje eu trago aqui para vocês um convidado muito especial, o Dr. Eduardo Pato, que é formado lá em urologia pelo Hospital das Clínicas. Hoje ele é assistente voluntário do grupo de andrologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e é membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, além da International Society for Sexual Medicine. Então é um super especialista em medicina sexual e eu gostaria de trazer ele aqui para vocês para conversar sobre um tema muito da atualidade, né, em 2025, que é a estética peniana. E essa entrevista ficou muito interessante. Ele conseguiu abordar de forma bem ampla todos os aspectos desse tema. Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, sem mais demoras, após a nossa música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá a todos, estamos de volta aqui no nosso podcast Conversa Aberta com o Urologista. E conforme eu já falei na introdução, hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um colega de trabalho aqui que trabalha junto comigo no HC e também em equipe de cirurgia fora do Hospital das Clínicas, um super especialista em andrologia, urologia masculina, que é a maior área de interesse do Dr. Eduardo Pato. Pato, seja bem-vindo ao podcast pela primeira vez, estou muito feliz de ter aqui. Muito obrigado pelo convite e bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu queria, Pato, vou te chamar de Pato, que eu não consigo te chamar de Eduardo, né? Sempre foi Pato pelo sobrenome. Queria agradecer, então, você ter aceitado o convite para falar desse tema que está em demanda cada vez maior, né, no mundo e no Brasil, não poderia ser diferente. Eu até cheguei a dar uma olhada no Google Trends e realmente tem picos, né, de procura por esse tema, que é o tema da estética peniana, ou o aumento peniano. Então, para começar aqui a explicar para o nosso público, né, os nossos pacientes e a quem nos acompanha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a estética peniana, quais são os outros nomes em que esse tema é usado na internet e nos congressos médicos, e o que geralmente os pacientes falam nas consultas para você quando eles te procuram sobre esse tema, né? É mais aumento peniano, que sempre foi algo que é muito buscado pelas pessoas, pelos homens, ou é engrossamento peniano? Como que tem sido essa demanda aí para você? O que você tem sentido nos últimos meses, nos últimos anos? Claro. Não, a gente está percebendo que realmente tem um aumento, né, dessa procura, mesmo, né, a gente trabalha no serviço público, né, mesmo no serviço público, alguns pacientes acabam se apresentando com essa demanda, a gente não consegue resolver isso no serviço público, mas essa é uma demanda que está aparecendo realmente em praticamente todos os lugares e praticamente todas as classes sociais, né, não importa se pacientes que têm uma condição financeira mais favorável ou não. E, na verdade, isso tem diversos nomes, né? Até porque a gente vê muita coisa na mídia, né? Com nomes mais bonitos, né? Tem nomes mais sexy, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode achar isso como estética peniana, um nome um pouco mais genérico e talvez o mais correto, certo?
mas a gente já vê a gente chamando de bioplastia peniana ou harmonização peniana ou harmonização íntima, né, de forma também um pouco mais genérica. Também tem, já falando um pouco mais sobre as possíveis propostas, né, como um aumento né, um engrossamento peniano, um preenchimento peniano, tem o alongamento peniano ou o famoso crescimento peniano, né? São todos nomes possíveis, né? E o paciente, né, as pessoas geralmente procuram, acham esses termos e acabam citando, procurando esses termos. E tem acontecido, né? Porque cada vez mais, atualmente a gente está tendo mais pesquisa sobre essa área. Essa é uma área que ficou muito tempo sem pesquisa também, né? Era visto muito como algo meio de charlatanismo puramente. E por mais que realmente ainda tenham profissionais que usam isso de forma não tão profissional, já tem muita gente boa, muita gente decente fazendo esses procedimentos e fazendo de forma ética, né? Então, os pacientes eles procuram realmente com algum grau de insatisfação com o genital. Aí isso é bem variável de pessoa para pessoa, né? Alguma queixa é mais do calibre, outros mais do comprimento, outras dos dois. E isso acaba se misturando um pouco com as queixas mais tradicionais, que não tem a ver com estética, né? Muitas vezes o paciente tem isso e também tem algum grau de disfunção erétil, né? Um problema de ereção, ou algum grau de curvatura do pênis. Às vezes o paciente já nasceu com algum tipo de alteração no pênis. Então as coisas acabam na prática se misturando um pouco. Mas quando a gente fala mais de estética, a gente está falando mais do paciente que a princípio não tem nenhuma alteração no pênis, então tem um pênis habitual, e que por algum motivo gostaria de que ele fosse um pouco maior ou um pouco mais grosso. Então, quando a gente fala desse assunto de estética, geralmente é isso que a gente tá falando mesmo. Perfeito. E quando a gente fala estética, né, a gente, na medicina, automaticamente a gente remete à dermatologia ou cirurgia plástica, mas como você mesmo comentou, a gente tem visto profissionais de outras áreas, né, procurando trabalhar esse público que procura esse assunto. O que você daria de recomendação, como se fosse para um familiar seu? Se alguém tiver essa demanda de querer mexer com estética peniana, seja por um motivo puramente cosmético, seja por um motivo patológico, mesmo o tratamento de uma doença, como você falou. A gente sabe que algumas doenças levam ao afinamento do pênis, como as cirurgias, às vezes, de câncer de próstata, ou essas curvaturas que podem aparecer ao longo da vida. O que você daria de recomendação para uma pessoa próxima? Que tipo de profissional procurar e o que olhar dentro do currículo desse profissional para não se colocar numa enrascada? Sim, eu acho que isso é importantíssimo, na verdade, né? Eu recomendo, né, obviamente, que procure um profissional habilitado em tanto fazer os procedimentos quanto em fazer uma avaliação adequada de todos os pacientes, né, de caso a caso, como que conheça as principais complicações, porque qualquer procedimento que seja, qualquer tratamento que seja, existem riscos, por mais que muitos procedimentos tenham riscos baixos, sempre existem riscos. Então, conheçam isso e conheçam as complicações mais comuns, as complicações mais raras e que saiba tratar tudo isso. Portanto, o profissional mais adequado realmente acaba sendo o urologista. A gente vê que alguns outros profissionais, até de outras áreas, inclusive alguns farmacêuticos, biomédicos, dentistas, acabam fazendo esse tipo de procedimento. Eu não vou entrar muito em juízo de valor, porque os conselhos dessas áreas permitem que essas áreas realizem procedimentos estéticos, então eu não tenho como falar dos conselhos dessas outras áreas, mas o que a gente recomenda, o que a gente sabe é que muitos desses profissionais eles têm um conhecimento um pouco mais superficial, de certa forma. Se tiver alguma complicação mais grave, ou alguma outra coisa, muitas vezes eles acabam não realizando esse tipo de tratamento, ou não conseguem identificar adequadamente algum grau de complicação, algum grau de efeito colateral. Então, realmente, o ideal é que seja feito em alguém que consiga fazer o tratamento adequado e do início ao fim, né? A gente espera assim, que realmente que o procedimento seja feito já de forma segura e adequada desde o início, mas é importante alguém que consiga realmente fazer esse tratamento completo. Então, realmente, eu recomendo que seja procurado um urologista, de preferência alguém que seja habituado com a área de medicina sexual, andrologia, e também existem alguns urologistas, algumas que têm especializações, não existem uma especialização
clara nessa área, mas pessoas que já têm mais contato, que já têm mais experiência na área de estética peniana. Não sei se eventualmente, isso pensando no futuro, vai virar realmente uma sub-área, assim como na dermatologia é muito forte a dermatologia estética, assim como na plástica também existem diversos procedimentos estéticos, pessoas que se especializam só em procedimentos estéticos. Eu não sei se isso vai acabar acontecendo na urologia, acho que ninguém sabe exatamente, mas é possível, né? Então, pessoas que já tenham, que já trabalham, que já têm essa noção, porque é uma área nova, né? A verdade é que a maioria dos urologistas não está habituado ainda também com esse tipo de demanda. Perfeito. E você tem comentado de alguns casos de complicação grave, né, em que o paciente fica desassistido por esse tipo de profissional, que às vezes eu acho que vale a pena essa ressalva aqui para os pacientes que estão ouvindo. Muito cuidado, que às vezes o barato sai caro, né? Às vezes você cai na mão de uma clínica que só está buscando o dinheiro, e aí a pessoa fica. O profissional não sabe contraindicar um procedimento, que eu acho que isso é importante também, né? Quem realmente tem uma indicação precisa do procedimento, qual tipo de procedimento. O profissional muitas vezes não explica os riscos e os benefícios e potenciais benefícios, e às vezes acaba colocando o paciente em risco, que o paciente não está nem ciente, prometendo o mundo para o paciente, e às vezes não só não chega no resultado final que quer, como tem uma complicação, e é muito comum nesses casos o paciente ser meio que abandonado do tratamento, às vezes até maltratado aí. Já fiquei sabendo de casos em que o paciente até às vezes é responsabilizado por esse profissional, né, que toma uma conduta totalmente antiética, em vez de admitir que alguma coisa saiu do planejado, coloca a culpa no paciente, que o paciente não cuidou direito e tal, e o paciente fica desassistido. Então fica essa recomendação aí de tomar cuidado e procurar um profissional especializado, seja um urologista, um plástico, de preferência um médico, né? Acho que as outras especialidades não têm a expertise necessária, estou dando a minha opinião aqui. Acho que os urologistas são até mais habituados do que os plásticos nisso, mas a gente sabe que tem cirurgiões plásticos que estão se embrenhando nessa área. Mas, Patô, me fala agora, mudando um pouquinho de áreas aqui, o que você considera um paciente que te procura? Você já chegou a contraindicar o procedimento em algum caso? É, quais são os critérios do paciente, da queixa do paciente que você olha? E como é que a gente pode explicar isso de forma bem didática para quem está ouvindo? Qualquer pessoa é candidata a um procedimento estético? Você acha que, se você quiser comentar sobre patologias, doenças mesmo, que levam a um procedimento estético até para o paciente retomar a qualidade de vida dele? Como é que você olha para um paciente de forma bem holística, assim, na hora que ele chega para você com uma queixa e com uma demanda desse tipo? Claro. Bom, na verdade, é muito importante essa primeira avaliação, né? Por quê? Porque, na verdade, pode estar acontecendo muita coisa. Como eu disse, podem ser pacientes que eles, na verdade, eles têm um pênis normal, eles têm um funcionamento normal, e eles só têm alguma situação que eles gostariam de melhorar, por exemplo, né, uma pessoa que está preocupada com o calibre, né? Ele não está nem tão preocupado, na verdade, mas está. Gostaria que fosse um pouco maior, mas ele está bem, ele não é um grande problema na vida dele. É uma situação. Outra situação é, por exemplo, um homem que ele tem uma preocupação extrema com o calibre ou com o comprimento, que ele evita situações sociais, ele evita situações íntimas, ele usa, quando ele precisa ir numa praia ou né, usar alguma situação que ele está com roupas, né, roupas de banho, ele usa algum forro, alguma coisa nesse sentido para parecer um pouco maior. Essa é uma outra situação. E existe também a situação do paciente que não importa o que aconteça, ele sempre vai estar descontente, né? Ilustrando que são três situações que acontecem na prática, lógico que tem as variações delas. Então, muito importante você entender bem qual é o que o paciente está demandando, entender se, na verdade, ele realmente não tem nenhuma alteração genital, porque muitas vezes ele pode ter alguma causa orgânica, alguma causa de base, né? Por exemplo, algum paciente que começou a ter uma curvatura, às vezes, né, que é o que a gente chama de doença de Peyronie, uma curvatura que ela é adquirida, isso é desenvolvido ao longo da vida. Além da curvatura, é bem comum que exista um grau de afinamento do pênis nessa região da curvatura, e por vezes a curvatura é muito importante e os pacientes não conseguem ter relação,
por vezes a curvatura é pequena e o principal problema dele, da queixa dele, é na verdade um afinamento, mas você vai descobrir que isso na verdade é secundário a uma doença de Peyronie, que gera um afinamento. Ou às vezes o paciente ele já teve alguma cirurgia pélvica, um trauma pélvico importante, por exemplo, assim, uma coisa que é muito comum, a gente vê bastante, pacientes que operaram a próstata, né, que tiveram câncer de próstata, fizeram uma cirurgia de próstata, no caso a prostectomia radical, e muitos deles estão bem do câncer, eles estão curados, estão muito bem da parte oncológica, só que eles tiveram a parte de recuperação da função sexual não tão boa quanto a recuperação oncológica, né? E aí, como o paciente fica muito tempo sem ter ereções boas, ele tem também uma certa algum grau de atrofia da musculatura dentro do pênis, então o pênis pode ficar um pouco menor, pode ficar um pouco mais fino. Essa também é uma outra situação, então é muito importante você entender exatamente tanto a parte orgânica quanto a parte, como eu disse, né, das preocupações do paciente, o que ele realmente quer. Outra coisa também é o paciente que tem uma ideia de que ele conseguiria aumentar, sabe, dobrar o tamanho do pênis dele, porque hoje em dia é muito comum e muito acessível, né, os conteúdos adultos, né, a pornografia. E é lógico que nesse tipo de conteúdo é muito comum que os homens sejam selecionados para esse tipo de conteúdo sejam homens que têm pênis de dimensões acima do que a média, né? Eles são escolhidos por isso, na realidade. E às vezes a pessoa tem contato com isso já há bastante tempo, há anos, às vezes desde a adolescência. Ele já fica com aquilo na cabeça de que talvez o pênis dele não seja do tamanho adequado. Afinal, ele vê esses conteúdos e ele vê pessoas com dimensões muito grandes, né? Então, também é uma situação e o paciente quer chegar naquela situação que ele está vendo ali. Ele está vendo ali um ator que tem ali, sei lá, seus 20 e poucos centímetros, né? Uma quantidade bem acima não vou dizer do normal, mas do esperado para a quantidade, né, para o tamanho normal da população. E ele quer chegar naquilo, e a gente sabe que isso é um ganho irreal, né? Ou ele quer ganhar uma espessura também que é algo irreal. Então também é muito importante você entender o que a pessoa está pensando e o que é possível ser feito, né? E existe caso de contraindicação, sim. Muito paciente que às vezes tem uma preocupação muito excessiva, muito excessiva, que você vê que na verdade o paciente ele é ansioso e ele tem essa ansiedade em outras situações da vida dele, não só isso. Muitas vezes é importante ele entender um pouco melhor sobre ele mesmo. Talvez foi até caso de avaliação com um psicoterapeuta, para ele entender melhor, para ele se compreender, para ele se aceitar um pouco melhor e pensar, ok, existem alguns tratamentos que podem melhorar um pouco a parte estética, mas melhorar a parte estética não vai mudar a ansiedade que ele vai ter necessariamente, não vai mudar. Ele pode ter algum ganho de autoconfiança, isso a gente vê mesmo, tá? Mas não adianta você colocar todas as suas fichas que você vai realmente sair do 0 ao 100, que você vai realmente ter aquele pênis dos sonhos, vamos dizer assim, porque muitas vezes o procedimento ele tem limitações, certo? Então, pacientes que têm uma preocupação exacerbada, é interessante sim você ter essa avaliação antes, você conversar muito bem e, se necessário, até realmente ter uma avaliação psicológica antes, né? E porque, para ser bem sério, não tem tantos critérios muito bem definidos, né? Para a parte de estética, assim como a gente não fala tanto de critérios, por exemplo, para uma mulher que vai colocar um silicone, né? Às vezes ela só quer ter uma mama maior do que o que ela tem, e em geral as pessoas não questionam tanto isso na maioria das vezes. Lógico, tem pessoas que chegam e falam que quer colocar 2 litros, 3 litros, sei lá, quantidades absurdas de silicone, e aí sim começa a chamar a atenção, né? Na parte peniana, ainda não tem tanto estudo, a gente, como eu disse, é uma coisa muito nova. Então a gente tem que ficar muito esperto para ver se aquilo realmente vai ajudar o paciente e ver se é o paciente ideal para isso. Aí a gente volta a falar o que a gente conversou, né? Muitas vezes os pacientes podem até ser avaliados, ter num primeiro momento essa indicação questionada, eventualmente o paciente que ele tem já esse quadro de preocupação excessiva, enfim, que ele vai se beneficiar de alguma terapia ou algo do tipo, mas certamente vão existir profissionais que vão acabar se realizando esse procedimento independente de qualquer avaliação, né? Às vezes até profissionais não médicos.
Então, isso que a gente conversou de que o barato sai caro é muito importante, porque quando a gente eventualmente avalia e contraindica, pelo menos no primeiro momento, o procedimento, na verdade é pensando no melhor de tratar o paciente, né? A gente não está tratando o pênis do paciente, a gente está tratando o paciente, né? E isso é assim tanto da parte estética quanto na parte funcional. Às vezes o paciente que tem já algum grau de disfunção erétil ou um grau de ejaculação rápida, ele fica muito viciado no pênis, ele está só pensando no pênis dele. E a relação, na verdade, é muito mais do que isso, né? A gente tem que tirar um pouco o foco dessa fixação no pênis para partir um pouco mais para a parte do relacionamento, da relação. Então, muitas vezes o paciente está focado em uma coisa, mas o problema maior não é esse. E é nosso trabalho a gente avaliar isso e orientar. Pato, acho que você discorreu aí amplamente sobre a minha É, pergunta e você acabou respondendo várias outras perguntas que eu ia fazer. Realmente, esse impacto das mídias sociais em que todo mundo fica se comparando com outras aham, pessoas, esse impacto da liberdade de pornografia, onde você vê lá um homem com um pênis de 25 centímetros transando por 1 hora e meia, sem parar, e isso, para quem sabe que isso é real, é uma coisa, para quem começou a vida sexual vendo isso como se fosse o normal, é muito complicado, né? Então, sim, fica aqui de novo esse alerta, né? Se você passou com um profissional ou vai passar e o profissional não estiver nem um pouco preocupado com o seu antecedente psicológico, de perguntar como é a sua rotina, se você tem essa ansiedade em outras áreas da sua vida, tome cuidado, né? O Pato, aqui a gente foi treinado e preocupado em tratar o paciente de forma completa. A gente não está querendo arrancar dinheiro de ninguém. Tem lugar que só quer o dinheiro. Então, tem que tomar cuidado, né? O paciente tem que ser visto até para alinhar a expectativa, ver o paciente que às vezes realmente precisa ser contraindicado, precisa ter uma avaliação psicológica específica mais aprofundada antes de ir para um procedimento desses. É, eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas, por exemplo, um paciente que quer mudar de sexo, ele passa obrigatoriamente por 2 anos antes de acompanhamento psicológico, antes de fazer a cirurgia. Então, não é a mesma coisa, mas é só para mostrar que existem distúrbios, né, psicológicos que podem influenciar muito, tanto na sua decisão, como na decisão do paciente, quanto no alinhamento de expectativa, né? Então, é, é pouco médico que pense em contraindicar uma cirurgia que ele faz muito, que ele sabe que ele faz bem, né? Isso é porque a gente contraindica quando a gente está preocupado com o paciente, que ele não é um candidato ideal para aquele tipo de procedimento. E, infelizmente, esses pacientes acabam rodando vários médicos ou vários outros especialistas ou pseudo-especialistas, né? E acaba achando alguém que faz o procedimento que ele quer, independente dele ter indicação, né? Então, acho que o Pato resumiu muito bem aqui todos esses aspectos. São dicas que acho que ficam para os pacientes, né, na hora de procurar o médico e também na hora de sentir o médico na conversa, né, naquela empatia, naquela abordagem inicial. Uma vez feito a entrevista, Pato, como é que você examina esse paciente do ponto de vista do pênis mesmo, em termos de espessura, comprimento, como é que é uma análise vai simplificada disso? E você tem alguns, eu sei que não existem números mágicos aqui, mas como é que é a média do brasileiro? Acho que todo mundo tem essa curiosidade, tem pouco estudo mundial sobre isso, né? E tem essas variações de como o pênis, na verdade, ele é medido. O que você pode falar para a gente sobre como é feito o exame físico e como que é a média do país nosso e se tem alguma influência das raças, né? Você tem, eu lembro que você mostrou para a gente uma tabelinha, até se você quiser abrir essa tabelinha aí para deixar mais claro os números aqui, não sei se você tem tudo de cabeça, porque é bastante dado, mas como que você faz esse exame físico? O pênis tem que estar flácido, ele tem que estar ereto, como é que funciona isso no consultório para você? perfeito. É importante avaliar, geralmente quando a gente avalia o paciente, né, nesse momento e praticamente sempre, o paciente se apresenta com uma situação habitual com o pênis flácido, né? É muito importante a gente também lembrar que simplesmente você medir o pênis flácido, ele não é uma medida muito variável. É uma medida muito variável e não tem tanta correlação, inclusive, com o pênis ereto. Como que é a melhor forma? A forma mais padronizada. Isso tem estudo para isso, né? De você avaliar o comprimento peniano. Você pode avaliar o paciente com o pênis flácido, porém esticado.
Então você estica o pênis e a medida tem que ser feita sempre da ponta, né, ou do sulco, né, daquela região em que acaba a glande e começa o resto do pênis, né? Você pode usar essa também como referência, esses parâmetros como referência, até o pubis, então até o osso púbico. Por que que é importante isso? Muitos pacientes eles estão um pouco acima do peso, ou até mesmo obesos, e você, na verdade, tem um pênis normal, você vai medir, você consegue ver que ele tem um comprimento habitual, porém, boa parte desse comprimento está escondido pela barriga, né? Isso é uma coisa que na verdade que a gente vê bastante, né? Que ele seria um pênis curto falso na realidade, porque o paciente realmente está acima do peso. Então, essa é a forma correta, não é para você medir aonde está a marca da barriga, mas sim lá no osso. É difícil de falar exatamente um valor, né? E por quê? Porque justamente eu até brinco, né? Se o próprio guideline, né? As próprias orientações da Sociedade Europeia de Urologia não bate o martelo com tamanho habitual de comprimento, de espessura, é difícil eu então me comprometer com isso, né? Mas realmente tem uma tabela porque ela avaliou diversos estudos que viram diversos lugares ao redor do mundo. E isso tem muita variação entre os estudos. Por quê? Porque alguns estudos fizeram dessa forma que eu comentei, outros estudos fizeram, na verdade, sem você esticar o pênis, outros estudos avaliaram só com o pênis ereto, né? E também tem que ter cuidado quando a gente vai avaliar o calibre. Eu acabei não comentando ainda, mas geralmente o calibre é um pouquinho mais simples. Você avalia ali no terço médio, em geral, você pega com uma própria. Você pode usar uma própria fita métrica, né? Existem também algumas fitas que são mais moldadas para você usar no pênis, né? Mas com uma boa fita métrica você consegue ter essa aferição do calibre. E é bem variável, né? Esse comprimento realmente é muito variável com a etnia do paciente e da forma que foi aferida, né? A gente tem para o Brasil, né? Inclusive eu estou até com essa tabela aberta aqui na minha frente agora, que a média gira em torno de 15, 16, 15 centímetros, considerando que o Brasil é um país muito miscigenado, né? Inclusive, se a gente for olhar as médias dos países africanos, em geral, existem comprimentos até maiores do que isso, né? E por isso que isso é muito variável, tá? O que chama atenção, o que importa mais não é estar exatamente na média, porque existe uma dispersão muito grande. Então a gente usa também as medidas de dispersão. Isso é uma coisa um pouco mais técnica, né? Mas o que importa é se além da média você estiver dentro de um padrão normal, então se existe, por exemplo, se você está pensando que a média é por volta de uns 14, 15 centímetros, mas existe uma variação ali habitual de até 2, 3 centímetros, então a gente só realmente vai considerar que está muito abaixo daquela população se tiver, por exemplo, pensando no Brasil, se estiver realmente abaixo, né, esticado, abaixo de uns 11 centímetros, 10 centímetros, certo? Então é difícil de realmente se comprometer com um valor fixo e rígido, tá? O que a gente tem um pouco mais definido, mas aqui a gente já não está falando necessariamente de pacientes com pênis habituais, mas tem alguns pacientes que realmente têm o que a gente chama de micropênis, tá? Isso é uma definição muito bem definida, e é bem raro, na verdade, uma minoria dos pacientes tem isso. E isso a gente vê quando o pênis está ereto, ele é menor do que 7,5 cm, ou quando ele está flácido, menor do que 4 centímetros. Isso já são números um pouco mais definidos, independente da região do mundo, etnia, etc. Esses pacientes realmente têm um comportamento muito importante do pênis. Na verdade, eles nasceram, lógico, nasceram com pênis infantil e desenvolveram menos do que a maioria das pessoas, né? Esses pacientes realmente precisam de tratamentos, vamos dizer assim, um pouco mais invasivos, geralmente. E precisam também, lógico, se o paciente ele está bem com o pênis dele, né? Pequeno parênteses aqui de tudo que a gente está falando. Se o paciente está bem com o pênis dele, não importa se ele está acima da média, se ele está abaixo da média, se ele está dentro da média, ou até se ele tem um pênis realmente menor, se ele está bem, se ele está satisfeito, se ele consegue ter atividade sexual e ele está bem na vida dele, a princípio não tem nenhum tratamento necessário, tá? A gente também, de novo, trata o indivíduo e não o pênis do paciente. Agora, se o paciente ele tem essas medidas que eu falei, e em geral esses pacientes têm algum grau de comprometimento, né, da vida íntima,
Os tratamentos em geral são até um pouco mais avançados, precisa geralmente de cirurgias, mas são coisas bem mais mórbidas, né? Você tem um risco muito maior de fazer esses procedimentos. E os pacientes que estão ali na média, esses são os pacientes que, em geral, são mais benéficos de você fazer algum tratamento estético, de novo, se o paciente quiser, né? Não está longe de ser necessário algum tratamento para pacientes que estão bem e não têm desejo de fazer nenhum tipo de procedimento ou de cirurgia, enfim. Perfeito, perfeito, Patô. Vamos passar agora um pouquinho para os tipos de procedimento, as substâncias, os riscos, os benefícios. Aí acho que talvez a gente possa dividir aqui de forma didática para facilitar, talvez procedimentos de aumento do comprimento e aumento da largura. Você acabou não falando da largura. Tem algum estudo dado de largura, quanto que é a média, assim, o normal? Até para a gente, quando a gente vai avaliar um paciente pós-prostatectomia, lógico que para ele vai comparar com ele mesmo no passado, a gente não vai comparar com a média, né? Mas quanto que é uma média e um desvio padrão assim normal pro pênis? Tem estudo sobre isso? Sim, justo. Realmente eu acabei não falando tanto dessa parte de espessura mesmo. Sim, em geral, a média, até pegando por esses mesmos estudos, gira em volta de uns entre 9, de 8 até 9 centímetros, de 8 até 10 centímetros, flácido e ereto, já, obviamente, um calibre maior, já entre 11 e 12 centímetros, um pouco maior, né? E também, considerando também que existem aquelas medidas de dispersão, então sempre pensando no ereto, a variação é um pouco menor, a gente pensa de 1 centímetro para mais, para menos, 1,5 centímetros. No paciente lá com pênis flácido, a variação já acaba sendo um pouco maior, então de 1,5 centímetros a 2. Então, em geral, ali uma circunferência de acima de 7 até. Geralmente a gente se preocupa mais com, vamos dizer assim, o corte para baixo, né? A maioria das pessoas não se preocupam tanto, até porque não tem tanta queixa, mas existe de, de pênis muito maiores ou muito mais espessos do que a maioria, se bem que realmente alguns pacientes têm essa queixa também. Então, em geral, acima até uns 7 centímetros para mais de circunferência, né? Lembrando, medindo toda a circunferência, completando 360 graus, a princípio ok, né? Mas, de novo, nada de, não é um problema se o paciente tiver menos que isso, estiver satisfeito. Ou, às vezes, também existe uma coisa que entra um pouco nessa discussão, não está relacionado a essas pesquisas que eu estou falando, mas existem outras pesquisas que avaliam homens que têm pênis que mudam muito do estado flácido para o estado ereto, né? Inclusive, tem algumas denominações populares, alguns estudos colocam como o grower e shower, né, em inglês, né, o que cresce e o que se mostra, vamos dizer assim, que são homens que têm do estado flácido para o estado ereto uma mudança muito pequena, na verdade, então o estado flácido já representa bem o estado ereto, mas outros homens não, que são, o grower, em alguns estudos que são descritos, que é o pênis que, na verdade, o estado flácido é muito, né, não vou dizer muito menor, mas ele é significativamente menor e menos espesso do que o estado ereto. E lembrando também que boa parte desses tratamentos a gente está mexendo principalmente, né, os tratamentos são feitos no estado flácido, né? Então a gente está mexendo principalmente no estado flácido, existe algum ganho no estado ereto, mas não é tão evidente assim, ele é muito mais evidente no estado flácido. Então também tem isso. Muitos homens têm um pênis normal, 100% normal, ereto, mas medidas um pouco abaixo do padrão no estado flácido. E a gente pode falar assim, dividir um pouco de ganho de comprimento e ganho de calibre, né? Quando a gente fala, vou começar falando de ganho de comprimento, né? Então de você aumentar o comprimento peniano, existem até cirurgias, existem alguns procedimentos, mas isso a gente acaba reservando mais para pacientes que têm realmente alguma alteração anatômica. Então, ou aquele caso que eu comentei de micropênis, ou um paciente, como a gente também já comentou mais cedo, que teve algum afinamento peniano, que também não, além de afinar, ele também encurta. Então, alguns pacientes que teve algum grau de uma doença de Peyronie com acometimento, né? Muitas vezes tem placa, e aí existe essa retração peniana. Isso é uma coisa, e aí são tratamentos específicos, né? Muitas vezes, alguns casos precisam até de prótese peniana, nesses casos muito graves de perda de substância por conta da doença do Peyronie,
né? Outros pacientes têm um pênis de tamanho, né, tem um pênis de tamanho normal, mas como eu comentei, pacientes acima do peso. Esses pacientes, a primeira coisa, obviamente, é perder peso. Muitas vezes, só de perder peso, você já começa a perceber mais o pênis, você vê mais o pênis. E dependendo do grau, existem alguns tratamentos estéticos para você expor melhor o pênis. Então, tanto uma lipoaspiração na região suprapúbica, isso é feito em conjunto, geralmente, com um cirurgião plástico, né? Uma lipoaspiração ou até uma dermolipectomia, né? Você tirar, igual é feito uma abdominoplastia, você tira o excesso de pele do abdômen, você pode tirar também o excesso de pele ali do pubis, então você acaba expondo mais o pênis, você não alonga ele de verdade, mas você expõe mais. Outra modalidade também, alguns pacientes têm a inserção do escroto muito alta, então o pênis ele acaba ficando meio escondido também dentro do próprio escroto. Existe uma cirurgia que é a escrotoplastia, então você também acaba trazendo o escroto um pouco mais para, vamos dizer assim, um pouco mais para baixo, então você acaba expondo também mais o pênis. Nada disso mexe com o comprimento do pênis, mas você consegue expor melhor, então tem alguns pacientes que você consegue manejar dessa forma. E também tem os pacientes que, na verdade, eles só querem crescer um pouco o comprimento. E essa é a grande pergunta, né? Dá para crescer? Né? Tem até aquela piada lá, né? O que você prefere, né? A paz mundial ou ganhar 2 centímetros, né? E essa é a pergunta clássica, né? E tem as variações, óbvio. E na verdade, assim, é possível ganhar comprimento, existem estudos sobre isso, mas geralmente não vale a pena, né? Vou até falar agora mais ou menos qual que é a ideia. Eu não recomendo ninguém fazer esse tipo de abordagem sem um segmento com um urologista, certo? Mas existem alguns mecanismos de tração peniana, tá? Então, que a ideia é justamente você esticar o pênis. Já foi visto que se você usar diariamente, então todos os dias, de 4 a 6 horas por dia, durante 6 meses, é possível você ter algum ganho que gira em torno de 1,5 cm, quase 2 cm, tá? Então dá. Só que se você não faz do jeito correto, você não usa, tem a assiduidade correta, você não tem esse ganho. Então precisa de um trabalho muito grande. E, obviamente, tem que ter um segmento com o urologista, porque se você usa de forma errada, você pode se lesionar. Então você piora a situação e também não vai ter o ganho adequado, né? Então, é uma situação bem específica que eu, sinceramente, não recomendo para a maioria dos pacientes, certo? Para ganho de calibre, aqui a gente já tem algumas outras opções e algumas opções até bem interessantes, né? Que são os preenchedores. Existem algumas cirurgias, existe até uma prótese que existe nos Estados Unidos, não tem no Brasil, de silicone, que foi criada para você aumentar o calibre. Só que a gente viu que boa parte desses procedimentos, inclusive essa prótese de silicone, ela não é tão inócua quanto se pensava. Muitos pacientes tiram e, principalmente ao tirar, tem muitos problemas. Existem também, então a gente acaba preferindo alguns métodos que são naturalmente reversíveis, justamente porque evita de você lesionar o pênis, né? Lembrando, a gente tem que tratar o paciente, né? E um dos pilares da medicina é o primo non nocere. Então a gente não pode causar, né? A gente não pode agir de forma nociva para o paciente. O que está se mostrando mais seguro que a gente tem de dados até agora são preenchedores penianos absorvíveis, tá? O principal é o ácido hialurônico. Tanto que quando a gente fala de picaretas usando, né, às vezes até outros profissionais não médicos usando preenchimento, em geral é o ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é muito bem aceito pelo corpo, né? Essa substância, o ácido hialurônico, ela existe no nosso corpo já de forma natural em vários lugares do corpo. Ela não gera reação alérgica justamente porque é uma molécula que já existe. O próprio corpo está habituado a ela, então o próprio corpo degrada, então ela não gera, a princípio, não gera grandes problemas a longo prazo. Não tem tantos estudos a muito longo prazo, então esse é um dado que está em falta. A gente não sabe exatamente o que acontece depois de você reaplicar 3, 4, 5 vezes ao longo de 4, 5, 6 anos. A gente não sabe ainda o que acontece no futuro, tá? Mas aparentemente é ok. E tem um risco muito baixo, em geral. Em geral, existe risco, né? Pode dar hematoma, pode dar infecção, podem ficar nódulos, mas em geral o risco é baixo. Então, por isso que esse é o grande, é, é a grande substância que é usada de forma indiscriminada, né? E a ideia é justamente você injetar. Em geral, são procedimentos feitos em consultório, não é necessário de centro cirúrgico, não é necessário uma anestesia geral, é só uma anestesia local.
não é um procedimento tão doloroso assim, por mais que possa parecer, você pensar que vai fazer um preenchimento peniano é algo doloroso, em geral não é tão doloroso, é feita uma anestesia local, e você coloca uma quantidade de volume ali para fazer o preenchimento, certo? Fica, fica um aspecto maior. Quando está ereto, é possível perceber? É possível perceber, mas o maior percepção é realmente no estado flácido. E agora a grande pergunta, né? A pergunta de US$ 1 milhão é se isso realmente vai melhorar o desempenho sexual, se vai melhorar o seu prazer, ou o prazer da pessoa que tiver né, com esse homem que fez o preenchimento, né? E você pode ter um ganho, na verdade, de autoestima, né? Os procedimentos estéticos, a gente sabe que muitos deles aumentam a autoestima da pessoa que procura, né? Seja genital, seja, enfim, como eu falei mais cedo, né? Mulheres que querem colocar prótese de mama, muitas elas ficam satisfeitas e ficam felizes. Mas se isso vai realmente se refletir em um ganho de um aumento de performance, um aumento de prazer, isso é muito incerto. Se o homem está com uma autoestima maior, ele tende a performar melhor, mas isso é independente de qualquer procedimento, se isso veio através de um procedimento ou não, independe. Então, um homem com uma autoestima melhor, com um conhecimento melhor sobre ele mesmo e com confiança melhor, ele vai ter uma performance melhor e muitas vezes ele vai se sentir melhor e quem estiver com ele também vai se sentir melhor, na maioria das vezes. Agora, se esse aumento de calibre vai realmente gerar um aumento de prazer, né, seja em relação heterossexual ou relação homossexual, a gente não tem dados para falar isso, tá? A gente não tem dados para falar isso. A pessoa muitas vezes vai perceber que existe algum calibre um pouco maior. Agora, se isso vai se realmente refletir, não, agora a pessoa está tendo, né, a mulher ou o homem, enfim, vai ter um prazer a mais, a gente não tem dados objetivos para falar sobre isso. Então, não é algo que é possível ser prometido com esse tipo de procedimento. Pato, aí, depois que você injeta o ácido hialurônico, quanto tempo o paciente fica sem poder ter relação, voltar para a atividade sexual? E qual que é a média de duração disso, né? Porque se tiver um desfecho ruim, ficar um nódulo, quanto tempo vai demorar para ser absorvido? E num desfecho bom, que a gente não quer que vá embora, quanto tempo vai demorar para ser absorvido e eventualmente o produto tem que ser reaplicado? Justo. Geralmente, o tempo de abstinência pós-procedimento, em geral, é de uma semana, 10 dias. Não é um tempo tão longo assim. A duração depende um pouco do produto, né? A gente está falando do ácido hialurônico, é o mais comum e é falado um período de até 18 meses, tá? O estudo principal que avaliou isso, o primeiro estudo, todos os primeiros estudos são estudos coreanos, avaliaram até 18 meses e aparentemente até 18 meses você tem a presença dessa substância. Mas na prática, no dia a dia, a gente sabe que a partir dos 6 meses você já começa a ter uma redução e que a maioria das vezes até 12 meses você tem um efeito ok. Então, em geral, entre 6 e 12 meses é o período que muitas vezes é necessário ser feito essa reaplicação. Necessário, no caso, o paciente queira, né? De novo, a gente faz o tratamento para ajudar o paciente, né? É, E as Então, outras esse período, substâncias? E as outras substâncias, Pato? O PMMA, que é o polimetilmetacrilato, o enxerto de claro, gordura. O que você fala para a gente sobre isso? perfeito. O PMMA é uma situação bem, bem curiosa, né? Porque se a gente entrar como eu citei agora há pouco, o guideline da Sociedade Europeia de Urologia, né? Se a gente entrar lá nesse guideline, ele cita o PMMA e ele não, vamos dizer assim, ele não condena o PMMA, ele coloca que essa é uma opção viável, né? Mas a gente sabe que essa não é uma boa opção. Por quê? A gente sabe, primeiro, o PMMA em si, ele é irreversível. Então você coloca e ele não perde o efeito, né? Ele não é degradado. Mas muitas pessoas podem ouvir isso e falar, bom, isso é legal, né? Porque eu estou fazendo um procedimento, eu gostaria de que isso continuasse, né, com o tempo. Mas é justamente aí que está o problema, porque isso começa a gerar muita fibrose, e isso começa a gerar muita cicatriz no pênis. E cicatriz sempre tem uma retração, né? Qualquer pessoa que já tenha feito alguma cirurgia ou que tenha algum ralado já percebeu, você tem a cicatriz, depois de algum tempo essa cicatriz tem algum grau de retração. Então, o efeito a longo prazo é muito inestético. Você tem, na verdade, o contrário do que você estava procurando. E, além disso, você começa a alterar muitas vezes a parte fisiológica do pênis, né? De novo, fazendo um paralelo com a prótese mamária. A mama, ela tem a sua função de amamentação, enfim, só que ela não tem tanta função no ato sexual em si, né? No sentido de que ela não é um órgão
funcional, ela é mais estético no ponto de vista sexual. Não sei se entenderam o que eu quis dizer, né? Ela não tem o Sim, ato, sim, ela não age diretamente no ato, na maioria das vezes. sim. E diferente do pênis, né, que numa relação penetrativa, você tem o pênis, ele não só tem essa parte estética, como você tem essa parte funcional, né? Ele tem a função de ter a penetração e no homem também, né? Ele tem a função óbvia de ter a parte da micção. Então, se você eventualmente faz o procedimento, se você acaba fazendo uma fibrose muito grande, você pode piorar também a parte funcional do pênis, tá? Qual que é o problema? Por que que o guideline, estou voltando para o guideline, porque o guideline não fala sobre, não condena, se a gente vê na prática muitos casos de resultados ruins com PMMA, principalmente a longo prazo, porque os guidelines eles seguem o que está na literatura, certo? Então é aquela coisa, se ninguém fala que algo está acontecendo, ninguém sabe que isso está acontecendo, certo? Se não é, se quem coloca o PMMA não chega e faz uma autocrítica, né, os serviços, as clínicas, enfim, não, a gente fez aqui, 10 anos depois os resultados são esses, a gente não sabe quais são os resultados 10 anos depois, entendeu? Então, esses resultados ruins não são relatados. Então, a gente sabe que na prática não é adequado, por mais que, se você for ver a literatura, não está descrito, porque as pessoas não descrevem, certo? Gordura também pode ser utilizada como um preenchimento. Ela não é tão acessível, porque você precisa para você colocar a gordura, você precisa retirar a gordura de algum lugar. Isso depende de uma lipoaspiração, então isso depende de algum outro procedimento associado. Em algumas situações isso pode ser algo desejado, em outras situações é mais difícil, né? Você não tem isso disponível o tempo todo. Pelo guideline também é possível, tá? Até tem um efeito razoável, tem um grau de segurança considerado bom, só que ele também às vezes tem uma tendência maior de você formar nódulos, e o grande benefício do ácido hialurônico é que, primeiro, você consegue evitar os nódulos com uma boa massagem logo no pós-operatório, né? Pós-operatório, não, perdão, no pós-procedimento, né? Você consegue massagear bem e tentar dispersar qualquer nódulo. E a grande questão é que o ácido hialurônico, além de tudo, ele tem um reversor, né, que é a hialuronidase. Aí, tanto é eficaz a hialuronidase que ela é possível, você consegue reverter o preenchimento inteiro se você quiser, né? Eu já escutei de colegas conversarem, né, eu também não recomendo isso a ninguém, que de homens que fizeram um preenchimento de surpresa para mostrar de surpresa para a esposa não sabia. E aí chegou, eu escutei já essa história. Aí chegou e a esposa não aprovou muito, não achou, ficou muito legal, achou que não foi uma decisão muito acertada, e o cara Preciso acabou fazendo uma reverter. reversão completa do preenchimento, e é possível, né? Existe esse antídoto que os outros métodos não têm, né? Então, essa é uma parte também vantajosa do ácido hialurônico. Você consegue reverter tanto nódulos que ficaram inestéticos, quanto, se for o caso, reverter o preenchimento inteiro, né? E, e o tempo de duração dessas outras, né? O ácido hialurônico, o PMMA, ele é irreversível. A gordura, ela tem algum grau também de absorção, então também ela não é 100% durável, né, ao longo do tempo. Eventualmente você precisa também repetir o procedimento. E também existem outras coisas um pouco mais novas, né? Tem uma substância que está sendo investigada, na verdade já está sendo usada, mas tem poucos estudos, que é o ácido polilático, né? O PLA. Ele é usado como um bioestimulador. Existem outras substâncias, inclusive, que não são usadas no pênis, né? Tudo isso que a gente está falando, na realidade, tá? Um outro parênteses, muito pouco estudo existe sobre pênis. Existe muita coisa sobre face, sobre glúteo, sobre diversas outras áreas corporais. Sobre pênis ainda é uma área com poucos estudos. Então, a maioria dessas substâncias foi desenvolvida ou foi pensada para outras áreas e não para o pênis. Então, o ácido polilático tem pouco também estudo para o pênis, e ele, na verdade, é um bioestimulador. Isso é uma coisa um pouco mais nova, que talvez seja uma opção até melhor do que o ácido hialurônico para alguns pacientes. Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele é mais maleável, tá? Existem vários tipos, na verdade. Tem ácido hialurônico um pouco menos maleáveis, né? Um pouco mais compactos e deixam um aspecto um pouco mais espesso, mas ao mesmo tempo são esses que têm mais efeito de nódulo, justamente porque eles são mais compactos. Existem os mais fluidos, só que aí o problema é que ele migra, e ele pode migrar para o prepúcio, principalmente para quem não tem, para quem tem o prepúcio, né, para quem não operou fimose, para quem não operou ou não fez a postectomia. E isso também faz um aspecto meio de inchadão ali, não fica legal.
E esses bioestimuladores, na verdade, eles preenchem, né? Eles têm um volume intrínseco, mas eles estimulam a produção de colágeno. Então você faz um preenchimento mais rígido do que o ácido hialurônico. É uma coisa nova, é promissor, já tem alguns poucos estudos, mas o problema é que ele é um pouco mais caro e a gente tem menos dados, né, ao longo do tempo. E diferente do ácido hialurônico, que tem praticamente um antídoto, né, o ácido polilático não tem exatamente um antídoto. Tem algumas tentativas, né, de com corticoide, enfim, mas você não consegue realmente reverter. E a gente não sabe ainda muitos detalhes sobre isso a longo prazo, né? E de todos esses que você comentou, né, o ácido hialurônico, o PMMA e esse PLA, quais são os aprovados pela Anvisa para a gente usar no Brasil? Porque O que a gente tem aprovado. claramente você tem uma preferência pelo ácido hialurônico. Acho que ficou bem claro para todos aqui, né, os riscos e os benefícios desse tipo de procedimento e, pelo menos grande parte dos riscos, retração, né, edema, migração da substância. E o ácido hialurônico tem essas vantagens dele ser reversível e dele ser temporário, né? E como é um procedimento de baixa complexidade, você poderia replicar a cada 12, 18 meses. Agora, todos esses produtos são liberados pela Anvisa, você sabe? Bom, eles são liberados pela Anvisa, todos eles estão disponíveis no Brasil, né? Incluindo, a gente falou do PMMA, inclusive o PMMA tem autorização da Anvisa, é até uma discussão recente do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, de tentar proibir o PMMA de uma vez por todas, porque em outras áreas corporais ele também não se mostrou tão bom quanto foi prometido. Então todos são disponíveis, a questão é que, como eu disse, né, poucos estudos existem para pênis, então muito poucos produtos estão em bula descritos que podem ser utilizados no pênis. Apesar disso, são utilizados porque, pela prática, a gente sabe que a maioria desses que foram comentados, principalmente o ácido hialurônico e também o ácido polilático, que existe no Brasil, podem ser utilizados com uma segurança relativa no pênis, apesar de não estar descrito em bula na maioria dos produtos. Perfeito. E você comentou da postectomia, a gente tinha acabado esquecendo. Você acha quase obrigatório o paciente ser postectomizado, ter tirado aquele excesso de pele para evitar essa migração do material? Ou você acha que se você examina o paciente, ele não fez postectomia, você sugere de fazer junto ou antes do procedimento? Como é que você considera isso? Não, isso depende muito do próprio paciente, né? Na verdade, tem que ser orientado todo paciente que deseja fazer o procedimento. Então, a gente já passou por toda aquela avaliação, já passou por todas as orientações, né? A orientação final, não vou dizer final, mas uma orientação específica para quem tem o prepúcio é essa. O melhor efeito estético é se o paciente não tiver o prepúcio. Por quê? Porque você pode ter essa migração. É certeza que vai ter a migração? Não, não é certeza. Mas esse é um efeito que só existe nos pacientes não postectomizados, né? Então, só quem tem prepúcio tem essa chance. Se o paciente entender também, aí você tem que discutir sobre a postectomia em si, seria uma outra discussão, uma outra conversa. Mas se o paciente aceitar a postectomia, o ideal seria você realizar a postectomia antes e após uma boa cicatrização você fazer o preenchimento, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E, inclusive, em alguns guidelines, alguns artigos recomendam de que o preenchimento seja feito principalmente em pacientes que já têm a postectomia, justamente para evitar esse risco de imigração. Então, dá para fazer em quem tem prepúcio, mas o paciente tem que saber que quem tem prepúcio não é uma complicação, né, mas um efeito exclusivo de quem tem prepúcio de que ele pode migrar e realmente o efeito não fica legal. Perfeito, Pator. Acho que você falou tudo que a gente queria ouvir aqui. A gente acabou pulando das técnicas de aumento de comprimento de espessura. Acho que ficou claro para o público que as técnicas de aumento de comprimento elas são um pouquinho mais agressivas para aqueles pacientes que têm realmente alguma patologia, que nasceram com o pênis menor mesmo, ou aqueles que tiveram algum tipo de doença, como Peyronie. A gente ouve muito falar sobre a secção né, a retirada do ligamento suspensor do pênis para tentar aumentar um pouco do comprimento, além dessa lipoaspiração e dessa escrotoplastia que você comentou, né? O que que você fala para os pacientes
aqueles que insistem muito, doutor, eu quero aumentar, nem que seja 1, 2 centímetros. Aí você vai examinar ele tá um pouquinho gordinho, já tentou perder peso, não consegue. Você acha que a secção do ligamento supressor do pênis é algo simples de ser feito? Você acha que é algo que tem muito risco associado? O que você fala sobre isso, sobre esses procedimentos no paciente que não tem uma doença, mas que fica insistindo em tentativa de aumentar o pênis? Justo. Não, na verdade, assim, é um procedimento que, não vou dizer que é um procedimento extremamente complexo tecnicamente, mas eu sinceramente não recomendo para a grande maioria dos pacientes, tá? Porque os ganhos são modestos, né? Em geral, 1 centímetro, 1,5 centímetros, às vezes até menos. Já que você secciona o ligamento, existe uma chance depois de, ao longo do tempo, existir uma fibrose local e de você voltar a ter algum grau de encurtamento, você pode não manter esse ganho ao longo do tempo, né? Ele pode ser transitório em alguns casos, ou pelo menos parcialmente transitório. E o ligamento suspensor do pênis, ele existe por um motivo, né? Ele está lá, ele existe, ele foi criado para algo. E é justamente dar a estabilidade no pênis. Então, se você fizer uma secção desse ligamento, você consegue mobilizar mais ele, ele cresce. Por que que ele tem esse aspecto de que ele cresceu? Porque, na verdade, você mobilizou um pouco do cavernoso que está para dentro da pelve e ele acaba pendendo para fora, né? Só que acontece justamente que você perde um pouco da estabilidade. Então o pênis ele fica um pouco mais bambo, vamos dizer assim. Alguns casos ele não consegue ficar ereto para cima, ele fica ereto para baixo, justamente porque ele perdeu essa essa sustentação e ele fica um pouco mais instável, né? Ele fica um pouco mais bambo, vamos dizer assim. Não é que ele perde a rigidez, mas ele fica rígido, porém bambo. Ele fica meio que sambando ali sem onde ter uma sustentação mais adequada. Então, eu acho que não vale a pena para a maioria dos pacientes. Apenas nos casos realmente de, como a gente conversou, pacientes que têm um micropênis verdadeiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Perfeito, Pato. Acho que a gente conversou sobre tudo aqui, né? Os riscos, benefícios de cada tipo de procedimento, as substâncias, o impacto psicológico e social dos pacientes. Acho que para a gente finalizar, eu queria te perguntar a respeito de dois assuntos bem pontuais aqui. Primeiro, que você acabou passando um pouquinho rápido sobre o potencial benefício que alguns pacientes têm com o implante da prótese peniana, né? E eu queria que você falasse aqui para o público quando você indica, né, uma prótese peniana, como é que é feito esse procedimento e as consequências disso, né, em relação ao tecido do corpo cavernoso. Mas até antes de você falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando você indica do paciente fazer um ultrassom Doppler do pênis. Você indica em todos os seus pacientes que te procuram por estética, em todos que estão com disfunção erétil ou em alguns casos de disfunção de ereção específicos. Então, falar um pouquinho para a gente sobre as indicações e a importância do ultrassom Doppler de pênis e também sobre as indicações de prótese peniana e os cuidados que os pacientes têm que ter em relação a médicos que já saem oferecendo isso como primeira opção aí num paciente que tem uma ereção relativamente preservada. Claro, eu acho que é muito importante, bom que a gente consegue, inclusive, falar desses dois assuntos, né, de forma conectada, né? Então, vamos lá. A princípio, um paciente que é puramente estética e que não tem nenhuma outra queixa funcional e nem tem nenhum fator de risco para ter nada funcional, por exemplo, que a gente conversou de um pós-operatório de uma cirurgia, como uma cirurgia de uma prostatectomia radical ou alguma outro tipo de cirurgia pélvica de grande porte, a princípio, e o paciente, né, fala que tem uma ereção boa e não tem queixas de ereção, a princípio não é necessário um exame de Doppler peniano, tá? Quando esse exame é realmente muito bom, principalmente pacientes que têm deformidades penianas, né? Então, e especialmente deformidades decorrentes da doença de Peyronie, coisa que a gente conversou um pouco também, que é aquela deformidade adquirida. Tem alguns pacientes também, isso é raro, mas a gente vê com alguma frequência, né? A gente que acaba trabalhando nessa área, que são pacientes que têm o que a gente chama de pênis curvo congênito, né? Então, na verdade, desde sempre, né? Desde sempre ele se desenvolveu com um grau de curvatura peniana. Às vezes, desde criancinha, pode ter associado ou não alguma outro tipo de doença, como a hipospádia,
Quando tem hipospádia no meio é outra situação, né? Então, eu estou falando mais da curvatura, né? Hipospádia, para quem está ouvindo e que não é habituado, é quando o canal da uretra ele não nasce na ponta do pênis como deveria. O bebê ele nasce com esse canal da uretra mais para baixo no corpo do pênis, por exemplo, tá? Então, isso é outra situação. Estou falando de pacientes que têm apenas a curvatura. Geralmente é uma curvatura para baixo, esses pacientes que têm essa curvatura peniana congênita, tá? Então, quando você quer ter uma avaliação adequada, estando ou não associado a uma disfunção erétil, mas de preferência associado a uma disfunção erétil, é indicado um ultrassom Doppler peniano com farmacoindução, tá? Por que com farmacoindução? É feito durante o exame uma injeção de uma droga vasoativa que vai estimular a ereção do paciente, tá? Então a gente faz uma injeção, ela é um pouco incômoda, mas não é uma dor muito forte, e você realmente consegue ter uma avaliação tanto do pênis no estado ereto, e você consegue avaliar essa deformidade que está sendo relatada para o paciente, né? Então o paciente chegou e comentou que teve uma deformidade, e você vai avaliar também a parte da hemodinâmica do pênis, né? É como se fosse um teste ergométrico do pênis, é praticamente isso. Quando a gente fala teste ergométrico, todo mundo já tem mais ou menos a ideia, né, de como funciona. Você tenta ver quanto que é que a artéria consegue entregar para o pênis no ponto de vista de uma ereção, tá? Então você consegue ver tanto a parte hemodinâmica, tanto quanto de sangue está entrando, se o sangue está entrando e está ficando no pênis ou não, quanto você consegue ter justamente essa avaliação funcional de curvaturas ou deformidades penianas, né? Pacientes que têm alguma indentação, tem gente que alguns pacientes fazem praticamente uma ampulheta, né? Então ele vem com uma espessura normal, afina dos dois lados e depois ele volta a ter uma espessura normal. Tem alguns pênis que tem uma deformidade, parece com garrafinha long neck, né? Então ele vem grosso e ele afina na ponta, abruptamente dos dois lados, e parece uma long neck. Então, assim, a gente consegue ver bem essas avaliações, tá? E ele tem que estar com ereção para a gente ter essa avaliação adequada. E prótese peniana, a gente tem que entender que a indicação principal de prótese é o quadro de disfunção erétil, tá? Então, né, se alguém por acaso estava pensando nisso até agora, ouvindo aqui nosso podcast, bom, será que se a gente colocar uma prótese não dá para ganhar um comprimento, né? Ele aumenta de tamanho colocando prótese? E, na verdade, não é isso que tem que ser pensado, tá? O tratamento da prótese é principalmente para você restaurar a função do pênis, em geral, a parte da ereção. Então, um paciente que não está bem da ereção e que não conseguiu melhorar a ereção com medicamentos, existem medicamentos que, ok, alguns pacientes não podem usar, principalmente pacientes que tomam nitrato porque já infartaram ou têm angina, esses pacientes especialmente não podem usar essas medicações, tá? Que é o sildenafil e o tadalafil, são bem comuns. A segunda opção, na maioria dos pacientes, é justamente essa mesma injeção que eu comentei para o exame de ultrassom. É usado essa injeção no pênis para você estimular a ereção e o paciente ter a relação. Ela funciona muito bem, mas é um pouco desconfortável, né? Você toda vez antes da relação vai ter que aplicar. Você evita uma cirurgia, mas ao mesmo tempo tem esse desconforto, tem que tomar alguns cuidados. Geralmente as medicações são refrigeradas, tem medicações que podem ficar fora da geladeira, mas elas são um pouco mais fracas, então isso tem que ser muito bem avaliados. E tem os pacientes que, na verdade, não querem ou não se deram bem com nenhuma dessas opções e acabam partindo para a prótese peniana, tá? Então, a grande questão da prótese é a gente vai substituir uma ereção natural por uma ereção artificial, tá bom? Existem dois tipos de próteses, né? Brevemente, a maleável, que o pênis ele fica sempre rígido, ela tem um grau de maleabilidade, então você consegue ocultar moderadamente bem, porém, sim, se alguém esbarrar no transporte público vai perceber que existe um volume ali na região, então isso em algumas situações não é legal. E existem a inflável, que é muito melhor no sentido de ocultabilidade. Ninguém percebe que o paciente tem essa prótese quando ela está desinflada, mas quando ela. E você, para inflar, ela tem um pump, né? Tem uma bombinha que fica na região do escroto, você tem que bombear ali e o paciente tem uma ereção boa, tá? A questão é que essa prótese é muito mais cara, mas ela, em geral, uma prótese tem uma satisfação melhor do que a maleável, tá bom? Qual que é o grande problema, então, das próteses? Você está tirando o corpo cavernoso que ele tem
musculatura, né? Temos musculatura lisa lá dentro, você tem os vasos sanguíneos, você tem sangue que passa ali, você vai substituir isso por um mecanismo mecânico, né? Ficou meio redundante, mas enfim, é como se fosse uma ferramenta. Então você trocou aquilo por algo mecânico, certo? Se você se arrepender e quiser tirar, é irreversível. Assim, você consegue tirar os dispositivos, mas você não consegue voltar a ter uma ereção habitual sem os dispositivos uma vez que você os tira, porque todo aquele mecanismo natural do corpo você tirou, certo? Então, pacientes que têm uma ereção normal só são indicados para prótese peniana, principalmente se eles tiverem deformidades muito grandes, tá? Porque algumas deformidades podem ser tratadas com outras cirurgias que não necessitam de próteses, por exemplo, plicaturas, né? Para você ter uma curvatura, aí você pode fazer uma aplicatura, então você tenta equalizar o tamanho dos corpos cavernosos, seja dando um ponto do outro lado, né? Então você tem um lado curvo, e o lado sempre que você tem essa curvatura é porque um lado é menor do que o outro, você vai no lado que está um pouco maior e tenta dar um ponto para equalizar os tamanhos. Existem também as enxertias, né? Você pode colocar um enxerto, então, para tentar alongar o lado que está um pouco mais curto. Falando assim, parece que a enxertia é muito melhor, só que o pós-operatório é muito mais complicado, é muito mais complexo, tem que usar tração peniana, bomba a vácuo para ter os melhores resultados, porque senão esse enxerto também retrai e no fim das contas você não, esse tamanho que você ganhou e você acaba perdendo e no fim das contas dá na mesma, tá? E agora, alguns casos são deformidades muito grandes, como eu comentei, por exemplo, pacientes que têm uma ampulheta muito grande. Mesmo com uma ereção boa, ele tem uma disfunção erétil geométrica, que a gente chama, né? Então, a geometria do pênis não permite que ele tenha uma boa ereção, apesar de o pênis ficar duro, certo? Porque ele tem realmente uma dobradiça no pênis, ou algo semelhante a isso. Esses são os pacientes que acabam sendo indicados realmente uma prótese peniana, independente um pouco da ereção, vamos dizer assim, certo? A gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando está falando desses procedimentos, né, a prótese peniana ela é cara, e a prótese inflável ela é mais cara ainda, né? Então, lógico, pensando do ponto de vista de quem está, do provedor de saúde, puramente mercantilista, é muito melhor você indicar um procedimento que você tem um ganho financeiro elevado e você pode resolver, de certa forma, um problema do paciente. Mas muitas vezes você está condenando esse paciente a sempre ter que usar essa prótese pro resto da vida. Principalmente pacientes jovens, né? Tanto a maleável quanto a inflável tem risco de ser revisto. Muitas vezes você precisa reoperar esse paciente. Em geral, a gente pensa que a cada 5 anos, talvez você precisa operar, né? Essa é a média. Então, num paciente ali de 40 anos que faça um procedimento desse, se ele vai viver até os 50 anos, perdão, até uns 80 anos, pensa, ele vai passar metade da vida dele tendo que trocar essa prótese cada 5 anos. É bem desconfortável. Então, muitas vezes não é a melhor opção para a maioria dos pacientes, tá? Alguns pacientes está bem indicado, sim, com certeza, mas a maioria dos pacientes não tá tão indicado assim. Então, tem que tomar muito cuidado. Não vou dizer que essa tem que ser obrigatoriamente a última escolha, tá? Porque, de novo, às vezes o paciente ele entende tudo isso e ele ainda assim prefere ter uma resolução do quadro, mas tem que ser algo que tem que ser muito bem pensado mesmo antes de ser feito um procedimento. Perfeito, Paulo. Então fica esse último alerta, né, que a prótese é um procedimento definitivo, vai ter Claro, destruição do tecido do corpo cavernoso e tem que ser muito bem indicado. Acho que você delineou claro. aqui. Posso só Fica bom. fazer, perdão? Só um comentário que eu ia falar e eu acabei esquecendo. Perdão, desculpa Imagina, manda bala. de interromper. De falar de ganho de comprimento, tá? Quando o paciente tem essas deformidades, você muitas vezes consegue recuperar parte do que foi perdido, tá bom? Então, vamos dizer que o paciente ele teve um encurtamento do pênis, muitas vezes você consegue recuperar um pouco do que ele perdeu, mas ele não vai ser o que ele era antes, tá? Então você não vai estar de verdade alongando o pênis, você vai estar, na verdade, tentando recuperar algo, tá? Dá para simplesmente tentar ganhar de verdade comprimento? Existem algumas tentativas, existem algumas técnicas de cirurgia, só que elas são muito arriscadas, muito arriscadas. Eu sinceramente não recomendo. Existem algumas técnicas que você praticamente desmonta o pênis do paciente para tentar ganhar ali alguns centímetros, ali uns 2, 3 centímetros. Só que você tem um risco real de você ter, por exemplo, perda de vascularização da glande, né? Então a glande do paciente você pode realmente parar de ir sangue para a glande, e alguns pacientes perdem a glande por conta disso.
sabe? Alguns pacientes você tem, aumenta muito isso de infecções, muito isso de sangramentos. Então, são procedimentos extremamente arriscados. Então, usar a prótese para realmente ter um ganho de comprimento, eu, eu e praticamente todos os colegas que trabalham nessa área consideram inadequados. O que é adequado, sim, é você recuperar um comprimento que foi perdido. E isso, aí sim, é uma indicação boa para esses pacientes que eu comentei agora há pouco. Perfeito, acho que foi uma observação final muito, muito bem-vinda aí. Porque todo mundo acha que colocando uma prótese vai resolver o problema vai aumentar o comprimento, né? E a gente tem que lembrar que a prótese fica limitada pelo próprio corpo cavernoso do paciente, e essas técnicas que desmontam o corpo cavernoso são bem arriscadas mesmo. Pato, já passamos um pouquinho de uma hora de entrevista aqui. Queria te agradecer de novo pelo episódio do podcast. Acho que foi muito legal, acho que você trouxe muita informação que os pacientes procuram. Algum comentário final, algum assunto final que a gente acabou esquecendo de falar, ou que você considera importante, ou você acha que a gente abordou de forma bem ampla tudo? Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Acho que o comentário é o que a gente já falou, na verdade, antes, né? De se tá na dúvida, tá pensando em fazer algum procedimento, procura alguém que realmente saiba o que está fazendo, de preferência um urologista habituado com cirurgia peniana, com estética peniana. Realmente não recomendo buscar soluções mágicas, né? Outros profissionais de outras áreas que a gente sabe que existem, sim, porque, como já foi falado, muitas vezes o barato sai caro. Então, procurar realmente um especialista. Perfeito, acho que isso a gente deixou bem claro no começo e valeu a pena reforçar no final mesmo, né? Tratar com um urologista, de preferência um urologista especializado na área, porque não é todo mundo que mexe com isso. Pato, eu queria te deixar um agradecimento especial, depois a gente vai deixar todos o que a gente discutiu aqui nos comentários, no descritivo do episódio. Eu vou deixar o episódio também aberto para comentários, quando a gente publicar nas redes sociais também. Então, convido aí aos pacientes que tiverem pergunta para mim ou para o Pato, tragam as perguntas. A gente sabe que é um assunto que está ganhando corpo aqui no Brasil. Tem poucos super especialistas nisso, tem muita gente que não, nem médico é e que está se jogando na área para tentar ganhar dinheiro em cima dos pacientes. Então a gente tem que tomar esse cuidado que o Pato falou. E a gente vai deixar essa via de comunicação aberta aqui do podcast, seja onde você esteja ouvindo, seja no Spotify, no podcast da Apple, dentro do YouTube, ou dentro do meu site, ou mesmo nas redes sociais. Pato, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado por ter reservado esse tempo do seu dia aí para compartilhar esse conhecimento com a gente. E queria deixar aqui um abraço a todos. A gente se vê aqui no próximo episódio, daqui 2 semanas. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.